Olá, nono ano! Voltando aqui e vamos continuar com a nossa correção da tarefa. O exercício 3, ele tem um triângulo par no plano cartesiano de vértices P, A e R. E na letra A, ele pede para calcular o perímetro do triângulo. Na letra B, a área desse triângulo par. Bom, para calcular o perímetro só tem uma forma, uma maneira. Nós precisamos encontrar as medidas do contorno, da figura, no caso o triângulo. Temos que calcular a medida dos três lados do triângulo e no final efetuar essa soma. Bom, o triângulo par ele terá lados PA, PR e AR, certo? Então a estratégia é calcular a distância entre os vértices AP, eu vou obter um lado. Distância entre os vértices AR, eu tenho outro lado. E a distância entre os vértices PR, eu vou obter o outro ladinho, tá? Então é por aí que nós vamos começar. Vamos lá então. Primeiro ladinho, distância de A até P ao quadrado é igual. Diferença das abscissas dos vértices AP é 0 menos 1 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas 6 menos 1 elevado a 2. Então, o primeiro lado nosso vai ser esse daqui, ó, menos 1 ao quadrado, né? Mais, menos vezes menos dá mais. 6 mais 1 vai dar 7 ao quadrado. Distância de AP ao quadrado vai ser igual 1 ao quadrado vai dar 1, 7 ao quadrado 49. Todo número negativo elevado a expoente par tem como resultado positivo. Bom, aqui então para concluir, o primeiro ladinho nosso vai ser igual a raiz quadrada de 50, tá bom? Bom, dá para melhorar isso daqui, ó. O 50 nós podemos escrever dessa maneira: 25 vezes 2. A raiz de 25 é 5. Sai fora. E o 2 não tem raiz. Tá bom? Então essa é o primeiro lado do nosso triângulo. Continuando aqui, vamos agora PR. Tá bom? O lado PR. Distância de PR elevado a 2 é igual. Diferença das abscissas 8 menos 1 ao quadrado mais diferença das ordenadas 0 menos 1 ao quadrado. Distância de PR ao quadrado é igual 8 menos 1, 7 ao quadrado, menos vezes menos dá mais 1 ao quadrado. Olha que interessante, eu vou parar aqui, ó, que é o mesmo resultado do lado AP, ó. Vai dar 49 mais 1, né, ó. Distância de PR, ó, 7 vezes 7, 49, 1 vezes 1 dá 1. Então, a distância de PR vai ser igual a distância de AP, que é igual a 5 vezes raiz de 2. Pronto. Segundo lado aqui nós já conseguimos. Agora falta o terceiro ladinho, que é de A até R. Distância de A até R elevado a 2 é igual. Diferença das abscissas 8 menos 0 ao quadrado mais diferença das ordenadas 0 menos 1 ao quadrado. Distância de AR ao quadrado vai ser igual. 8 menos 0 dá 8 ao quadrado, 64. Aqui está errado. De A até R vai ser 8 menos 0, tá certo? Aqui é 0 menos 6. Corrijam aí. Vamos aqui, ó. Que não é 0 menos 1. É 0 menos 6. Que vai ficar 6 ao quadrado. Certo?
Bom, o que a gente dá para fazer aí? Essa distância aqui, ó, vai ser igual a raiz quadrada de 100, né? Então a distância de AR ao quadrado é igual 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36. Vou terminar aqui, ó. Distância de AR, essa soma aqui dá 100, né? É igual a raiz quadrada de 100, que dá 10. Então, ó, os nossos três ladinhos do triângulo vai ser 10, 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2. Perímetro, 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 10. Perímetro, 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 10. Vai dar 10 mais 10 raiz de 2, tá bom? Então esse aí é o perímetro. Pode colocar o 10 em evidência ali, quem quiser, mas não vai... Só vai ficar de uma forma mais elegante, tá? Bom, então a letra A está resolvida. O perímetro vale 10 vezes a raiz de 2. A letra B agora, ele pede a área do triângulo, certo? Bom, vou desenhar esse triângulo aqui para ficar melhor para a gente resolver ele. O que nós já podemos perceber? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, certo? Ele tem dois ladinhos iguais. Um rosinha aqui, né? Bom, para calcular a área do triângulo, nós sabemos perfeitamente que eu tenho que multiplicar meio vezes a base vezes a altura, certo? Porém, nós temos um problema aqui nesse triângulo, que nós não temos a altura dele. Ele é isósceles, com dois lados 5 raiz de 2 e um lado 10. Bom, quando eu tracei essa altura aqui, ó, como ele é isósceles, essa altura relativa ao lado 10 dele vai virar ponto médio. Ou seja, divide os dois ladinhos aqui em segmentos iguais. Por Pitágoras, eu vou calcular a altura para no final eu calcular a área. Ó, a formulinha da área, ó, meio vezes base vezes altura. Eu tenho a minha base, que é 10, mas eu não tenho a minha altura. Então, o que diz o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso daqui vai dar 25, vai dar 50. 25 mais a altura ao quadrado. Eu vou subtrair 25 do outro lado. A altura ao quadrado vai ser igual a 25. O quadrado de 25 é 5. Então, a altura é 5. Agora, para concluir o exercício, eu termino calculando a área. A área é igual a meio vezes a base vezes a altura. Posso simplificar aqui, ó. Vai dar 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, essa daí é a minha área, certo? Agora, vamos para o exercício número 4. O exercício 4 não tem o desenho eu fiz aqui, tá? Essa circunferência. Mas o correto para resolver ele é fazer a circunferência, tá bom? Bom, no exercício 4 tem uma circunferência, né, de centro C, que nós não sabemos, e ela PQ é um diâmetro, né? Então aqui está o ponto P, menos 2, menos 2. E aqui está o ponto Q, 4, 4. Determine as coordenadas do centro. As coordenadas do centro, na letrinha A, é simplesmente
o cálculo do ponto médio. Se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, essa é a relação de raio-diâmetro, né? Dividir o diâmetro por 2. Então, como que eu posso calcular o ponto médio aí, ó? As coordenadas do centro vai ser, vou chamar a abscissa de M, que é ponto médio, e ordenada de M, tá bom? Então, olha só, o ponto médio, eu não contei isso para vocês até agora. Ele também pode ser calculado pela média aritmética das abscissas e das ordenadas. Se eu aplicar aqui a média aritmética das abscissas, 4 menos 2 dividido por 2, a abscissa do ponto médio, né? Que vai ser a abscissa do centro. 4 menos 2 dá 2, vai dar 1. A ordenada do ponto médio vai ser a média aritmética das ordenadas, que também é 4 menos 2 dividido por 2, e que também dá 1. Então, ó, o centro dessa circunferência passa exatamente aqui, ó, no ponto 1 e 1. Agora, na letra B, ele está pedindo para calcular o comprimento da circunferência. Como que calcula o comprimento, né? O comprimento da circunferência pode ser calculado multiplicando 2 vezes o π vezes o raio. Porém, nós temos um problema aí, que nós não temos o raio. E como que nós podemos fazer isso? O raio, ele pode ser calculado a distância do centro até o ponto Q ou o ponto P. Qualquer uma das duas distâncias representa o raio. Eu vou calcular a distância de C até Q, porque são todos números positivos, tá? Então vamos lá. Para calcular o raio. Raio ao quadrado é igual. Diferença das abscissas, que é C e Q, 4 menos 1 ao quadrado, mais diferença das ordenadas, 4 menos 1 ao quadrado. Repito, o raio, eu estou calculando a distância do centro até o ponto Q. Então, 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. Raio ao quadrado vai ser igual 9 mais 9, que dá a raiz quadrada de 18. 18 pode ser escrito como 9 vezes 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, o raio é 3 vezes a raiz de 2. Agora, voltando lá e terminando o exercício, calculando o comprimento, 2π vezes o raio. 2π vezes o raio, que é 3 vezes raiz de 2. 2 vezes 3 dá 6 vezes a raiz de 2. 2 vezes 3, 6 vezes o π, raiz de 2. Essa é a resposta do exercício da letra B desse exercício. Eu volto mais tarde, um beijo, tchau.